A ansiedade é um tema que dispensa comentários introdutórios, porque nós sabemos todos os problemas e desafios que elas trazem para nós, indivíduos, e certamente para a sociedade. Mas nesse vídeo a gente vai falar 4 dicas importantes, muito simples, mas ao mesmo tempo poderosas, de como a ansiedade ela pode ser controlada, combatida com os recursos que você mesmo pode desenvolver. Essas 4 dicas dizem respeito aos pensamentos, às emoções, a técnicas práticas de meditação e a um comportamento mais proativo. Essas 4 dicas vão nos ajudar a acessar a nossa consciência interior, que é basicamente uma visão mais expandida da realidade. Consciência interior não tem absolutamente nada de místico, é algo tão concreto quanto essa câmera que está me filmando ou esse celular que você tem na sua mão que está assistindo esse vídeo. A gente só muda o que a gente de fato entende. A gente precisa compreender melhor como que esse mundo interno funciona e como nós podemos trazer a luz do conhecimento, a luz da sabedoria para iluminar as nossas próprias sombras e ajudar a transformar a nossa própria vida. Fica até o final do vídeo que vai ser muito legal. Então a primeira dica é trabalhar os seus pensamentos, reduzir o fluxo dos nossos pensamentos, que às vezes tomam a nossa cabeça, não é verdade, com um monte de informação, um pensamento atrás do outro, completamente desordenado, especialmente quando a gente está com muita ansiedade, com muita preocupação, enfim. Esse fluxo de pensamento ele tem um grande vilão, que é chamado catastrofização. O nome é enorme, né? Vem de catástrofe, que é exatamente o processo que nós desenvolvemos inconscientemente na nossa mente de aumentar, de amplificar, de exacerbar o poder que pensamentos intrusivos têm na nossa consciência, de ampliar a capacidade deles. Então, uma emoção negativa, um pensamento negativo, ele passa a assumir uma proporção muito grande. Como o próprio nome diz, nós catastrofizamos. Uma experiência que deveria ser desse tamanho, por exemplo, uma ansiedade desse tamanho, para uma pessoa que é super tranquila vai ver desse tamanho, para uma pessoa ansiosa vai ver muito maior. Isso é o processo de catastrofizar. Na prática, o que é que isso implica? Nós ficamos bem pequenininhos porque imaginamos um problema muito maior, acreditamos que se esse problema vier a acontecer, a gente não vai dar conta, que vai ser uma completa tragédia, mas na verdade 95% dos problemas que nós imaginamos, fantasiamos, eles de fato não acontecem. E se eles de fato acontecessem, a grande maioria deles, a gente teria recursos internos, recursos emocionais para dar conta deles, né? Para conseguir lidar com eles de alguma maneira satisfatória. Uma dica importante para combater a catastrofização e reduzir o fluxo dos teus pensamentos é também fazer um treinamento interno para não reforçar o pensamento de que você é ansioso. Eu tenho ansiedade disso, ou eu sou uma pessoa ansiosa. No máximo, você pode pensar ou falar que você está ansioso por causa de tal e tal circunstância. Isso é uma palavra que tem muito poder interno para dentro de cada um de nós. Normalmente nós colocamos uma tarja em cada pessoa ou acontecimento que a gente se depara ao longo do nosso dia a dia. Então eu gosto disso, não gosto daquilo, isso é bom, isso é ruim. A gente carimba, a gente coloca lá uma tarja de bom, ruim, gosto, não gosto nas coisas e nas pessoas todos os dias. A gente pode também
tentar ver algumas coisas e pessoas, acontecimentos de uma maneira mais neutra ou pelo menos menos intensa, sem tarjar ou carimbar, desacreditar demais dos acontecimentos que vêm se processando ao longo da nossa vida. Dessa forma, eu vou treinando minha mente a não me identificar demais com as emoções negativas que surgem e facilitar que eu incorpore e perceba melhor as emoções positivas. A partir daí, a gente já entra agora na nossa segunda dica, que é trabalhar as nossas emoções. Normalmente, as emoções, elas tingem os nossos pensamentos com muita profundidade, trazendo raiva, culpa, emoções negativas de diferentes naturezas. Isso acontece porque é tipo um circuito extra que se processa no nosso cérebro, especialmente de uma pessoa ansiosa ou depressiva, que é uma novela. Né? Os neurônios, eles começam a fofocar e cria-se uma novela na nossa consciência, não é? Embotando a nossa consciência com pensamentos negativos. Basicamente, cada um de nós cria essa novela, que funciona mais ou menos assim. Eu acredito que sou uma pessoa que tenho tais crenças, tais padrões específicos. A vida para mim é desse jeito. Eu crio ali a minha maneira de perceber e interagir com a própria realidade. E aí eu vou seguindo o fluxo da vida, tá? Observando o que as outras pessoas estão fazendo, repetindo, sem buscar valores profundos, importantes, que possam pelo menos avaliar se de fato o caminho que eu estou seguindo é apropriado. Mas não, estou simplesmente seguindo o fluxo, sem ter um alicerce sólido para a condução da minha vida, para orientar meus pensamentos, minhas emoções, minhas metas, meus objetivos. E aí, enquanto tudo vai bem, beleza, o fluxo está normal. No entanto, é muito natural que a vida nos traga algum solavanco, alguma experiência forte, frustrante, algum sonho, desejo, paixão que a gente não conseguiu realizar. E aí esse solavanco importante abala a nossa estrutura. E como não tem valores importantes sustentando, o meu edifício emocional é um solo muito fértil para ansiedade se processar, para ansiedade tomar de conta. E aí, normalmente, numa circunstância de ansiedade como essa, nova, envolvente, surpreendente, o que é que todo ser humano vai tender a fazer? Fugir ou se entregar. Isso é o mais comum. A gente tenta fugir, negar ou se entrega, não é? E aí vem culpa, raiva, angústia, enfim. Mas existe uma terceira via, existe um caminho do meio, não é? Que seria observar o que está acontecendo com o máximo de tranquilidade possível e tentar trazer algum aproveitamento para a nossa experiência. Fazer amizade com essa sensação ansiosa que está se processando. Esse processo vai estimular o que se chama de equanimidade. A equanimidade é um valor muito importante que o praticante de regulação emocional ele deve sempre ter como um eixo, um norte, um farol, né? Um guia para orientar a nossa existência. Porque normalmente, quando as coisas estão indo bem, a gente não se preocupa em cultivar valores, em cultivar equilíbrio, em cultivar paz interior. A gente está simplesmente curtindo, surfando nos bons acontecimentos, mas sem trabalhar o desapego, por exemplo. A gente está simplesmente apegado ali à circunstância prazerosa que está fluindo. Só que aí, quanto mais eu vou sentindo esse fluxo prazeroso e surfando nessa onda, mais eu vou aumentando o tamanho da minha casa, digamos assim, né, do meu edifício, mas sem ter um alicerce solidificado. E esse alicerce solidificado é o que vai permitir segurança para as oscilações da vida, para os solavancos.
Então, é muito importante eu cultivar tranquilidade nos momentos de prazer e sobriedade, tolerância quando as coisas não estiverem indo tão bem. Essa equanimidade, esse equilíbrio em ver felicidade, tristeza, saúde e doença, certamente não vai trazer aquele prazer superfulgurante, mas certamente vai prevenir as ansiedades muito devastadoras internamente. Nós somos seres únicos. Cada um de nós tem um jeito de buscar a felicidade, mas cada um de nós tem um jeito de lidar com a ansiedade, com a depressão, com a infelicidade. Mas tem um segredo interessante que a gente pode cultivar, mesmo a gente sendo único. E esse segredo é fazer amizade com as nossas emoções, olhar para as nossas emoções, mesmo as emoções negativas, acolhê-las como se elas fizessem parte de nós. Mas ao mesmo tempo, a gente entende que nós somos diferentes dela. Então é mais ou menos um jogo de fazer amizade para reconhecer o que é que elas querem me dizer, mas ao mesmo tempo entender que eu e ela somos criaturas diferentes. A terceira dica é como você pode utilizar a meditação para trabalhar seus dilemas, suas questões interiores. Inclusive, esse é um tema que não vale simplesmente para ansiedade, tá? Isso vale para depressão, frustração, lutos profundos que estão durando muito tempo, tá? Mas tudo isso que eu falei até aqui, essas duas dicas que trabalham com pensamento e com emoções, elas são muito intelectuais. A prática da meditação diária, disciplinada, ela vai ajudar a abrir espaço para que o controle dos meus pensamentos e das emoções, elas se sedimentem, elas aconteçam, eles se materializem. Eu preciso criar um espaço, criar uma fragmentação nos meus padrões e crenças que limitam meus pensamentos e emoções. Então, essa fragmentação do meu estilo de vida, não é, para abrir espaço para transformações efetivas, isso vai se dar com a meditação. Imagina que a nossa consciência, o nosso mundo interno é como se fosse o céu absolutamente azul e limpo. E que as nuvens, né, que simplesmente passam no céu. As nuvens estão no céu, mas as nuvens não são o céu. O céu azul é a nossa consciência, mas as nuvens, elas representam pensamentos, emoções, sentimentos, sensações, percepções, memórias, tudo que é fluido, tudo que vai e vem, tudo que é temporário. E tudo isso é muito humano. Pensamentos, emoções, sensações, memórias, gostos, prazeres, tudo isso é humano. E não tem nenhum problema a gente sentir e perceber isso. A grande questão é a gente se identificar, é a gente não se perceber diferente. Por isso que a meditação ela vai fazer esse treinamento para produzir uma visão diferente de que você é o céu e que nesse céu passam todas essas nuvens. Existem 3 meditações, 3 estilos ou técnicas que podem ajudar bastante. Existem meditações que são construtoras de valores, que trabalham com autocompaixão, compaixão, bondade amorosa, gratidão, benevolência, enfim, que ajudam a construir valores, que ajudam a solidificar o nosso próprio céu, a construir e a manter um céu virtuoso. Tá. Existem as meditações mais comuns, né? Que são as meditações focadas na respiração, as meditações focadas na contemplação, uma delas é muito conhecida como a mindfulness. Então, as meditações da respiração e da contemplação vão produzir um treinamento da nossa atenção. O treinamento da atenção vai justamente fazer a diferença, mostrar a diferença entre céu e nuvens, tá? E se você está muito ansioso ou ansiosa, você pode utilizar as meditações dinâmicas, meditações ativas, inclusive com práticas de dança,
toques corporais, alongamentos, enfim, tudo aquilo que, para uma situação de ansiedade muito forte, é importante você primeiro se conectar com o seu corpo, sentir seu corpo, se espreguiçar, enfim, para depois entrar, seja na meditação de treinamento de atenção, seja na meditação construtora de valores. Infelizmente, nesse vídeo não vai dar tempo da gente falar dessas várias técnicas de meditação detalhadamente, mas em breve a gente vai fazer mais vídeos explicando como você pode praticá-la. Muita gente também pergunta, Tiago, eu não posso simplesmente dormir e relaxar? Olha, nesse mundo tão acelerado que a gente vive, dormir e relaxar, tudo isso é maravilhoso, né? No entanto, nós sabemos que a gente dorme e acorda a mesma pessoa, tá? Se dormir fosse a mesma coisa que meditar, os monges há milhares de anos não teriam perdido tempo, não é, desenvolvendo práticas de meditação, eles simplesmente iriam dormir. Meditar produz um novo circuito de ondas cerebrais, cria uma neuroplasticidade positiva, o que você não consegue dormindo e simplesmente relaxando, porque simplesmente você acorda e dorme a mesma pessoa. E finalmente, a dica 4 vai trabalhar o tema do comportamento. Como que eu posso ter um comportamento mais proativo que me ajude a lidar melhor com ansiedade, depressão, frustração, luto e por aí vai. Existem várias práticas de otimização da saúde que são muito relevantes para o nosso equilíbrio emocional. De todas as práticas, né, existem muitas, eu destacaria 5 que são muito importantes. Ter um sono revigorante, então se o sono não está legal, investe, não é, em cuidar, em observar como que tu vai melhorar o teu próprio sono. Segundo, ter uma alimentação equilibrada que ajude você em diferentes aspectos da tua própria vida. Regular o acesso aos eletrônicos, né? E especialmente também ao uso das redes sociais. Produzir exercícios aeróbicos, né? Exercícios que vão estimular a tua mobilidade cardiorrespiratória e também fazer exercícios emocionais, como dança, artes, tudo isso é maravilhoso, tá? Esses 5 pontos são fundamentais. No entanto, se você está passando por dilemas emocionais, tem um comportamento, uma atitude que é fundamental, que é você fazer o que tem que ser feito, mesmo sem ter vontade. Porque às vezes você não vai querer fazer exercício, você não vai querer dançar, você não vai querer tomar banho, cozinhar, enfim, fazer o que tem que ser feito. Então, numa situação de desequilíbrio emocional, a gente está olhando muito para dentro da gente, isso é normal. Existe uma energia psíquica, na psicanálise chama de libido, tá? Libido que não necessariamente precisa ser uma energia sexual. Libido é energia psíquica. E que ela precisa, numa pessoa saudável, estar dividida em várias demandas, não é? Exercício, família, trabalho, estudo, pai, filho, sogro, sogra, esposa, amigos e por aí vai, tá? Quando a gente está emocionalmente abalado, a gente está olhando muito para o nosso mundo interior, a gente não vai querer olhar muito para fora, então a gente está cuidando demais da gente, isso não é legal. Então, a gente não vai querer, não vai ter prazer, às vezes, em querer tomar banho, em querer sair com os amigos, em querer se exercitar, mas é muito importante a gente fazer mesmo sem vontade, tá? Enfrentar, tá? Porque o gosto, o prazer não vai vir fácil. Então a gente simplesmente faz, joga essa energia, muda o astral. Que isso vai ser muito importante para trabalhar o contrafluxo, para não ficar só atividades intelectuais, não é? Emoção, pensamento, ou então atividades introspectivas como a meditação, mas sim também uma atitude proativa física e corporal. Pode ter certeza que você vai melhorar muito se você seguir essas 4 dicas. Então espero que o vídeo tenha te ajudado com essas dicas. Boas práticas e um grande abraço.